olhar assim, você vê que o cara... Só tem papo. Só tem papo. E essas pessoas, a um primeiro momento, elas tiram um cliente nosso. Tô mentindo? Tem, verdade. Mas não sustenta. Essas pessoas... Eu tenho um grande cliente que eu, ano passado... Obviamente, não posso ficar falando nomes. Ano passado, ele optou por um desses fulanos. Cara, eu falei pra ele... Se eu tivesse no seu lugar, eu faria o mesmo. Olha que forte. Você sabe por quê? Porque o meu marketing, porque a minha forma de vender tá um lixo mesmo. Ou seja, eu reconheço o meu erro do meu escritório, porque foi eu e meus dois sócios, para vender o serviço X para essa empresa. E eu, cara, sabe como... Você tem experiência, você sabe como é. Na reunião você sabe se o cara vai fechar ou não. Sem dúvida. E ali eu tenho certeza... Não choquei o necessário. Que este cara não vai fechar. Eu tenho certeza. E eu falei pra ele, quando ele veio falar, cara, a gente optou pelo X. Falo, se eu fosse você, eu faria o mesmo. Dada a circunstância, dado esse contexto, porque nós somos uns lixos. Eu e meu sócio. É porque hoje em dia é muito aquela coisa de que não basta ser bom, precisa também parecer bom, né? O problema é, se você só parece, também é problemático. Não. É pior. Ser bom é o importante. Que hoje em dia, para as pessoas saberem que você é bom, você precisa parecer bom também. É que tem muito aventureiro que só aparece bom. Só que na aparência ele ganhou aí 6 meses, 1 ano e meio. Porque... E teoricamente ele vai sobrevivendo nisso, né? Meio que dando tombinho em tombinho, né? Aí daqui a um ano ele vai pra outro, só que ele vai botando dinheiro no bolso. Eu cansei de substituir um monte de consultor aí que só tem isso. Gogó. Cara, o que aconteceu? O contrato era de X tempo. Aí ele me ligou, João, a gente não vai renovar com fulano, não. Eu falei, eu sei. Eu sabia que isso ia acontecer. Mas olha que paradoxo. Se eu tivesse no seu lugar, eu contrataria o fulano. Mas eu sabia que você não ia continuar. Aí eu perguntei, fulano fez o quê, cara, no serviço X aí? João, pouco, quase nada, pra não dizer nada. Eu falei, eu não falei? Mas você tá certo, porque nós estamos passando por na consultoria de marketing jurídico no escritório. Porque o mundo jurídico é diferente, né? A gente não pode botar outdoor, a gente não pode... Então, nós temos que respeitar as leis, né? Da OAB e tal. Então, nós temos uma pessoa que está nos fazendo essa assessoria pra gente falar o que a gente pode, o que a gente não pode e como. E eu contei este caso pra nossa assessora. Um caso que eu falei... Até essa semana foi o assunto. Com meus outros 2 sócios, eu falei... O nome dela é Vera. Olha, um abraço pra Vera, se ela estiver assistindo. Espero que ela esteja. Falei, Vera, olha que fundo do poço. Era um cliente que já me conhecia há anos, que confia no meu trabalho. O controller, o contador, todo mundo sabe. Eu já mostrei resultados para essa empresa. Porém, para este serviço X, eu fui com os meus sócios. Eu falei, poxa, eu vou aumentar as chances. Eu piorei as chances quando eu fui com os meus sócios. Nós chegamos, nós 3 fomos 3 bestas, falamos 3 bobagens. E ali naquela mesa de reunião com os diretores e tal, eu saí, eu falei para os meus sócios. Que não ia pegar a conta. Foi um lixo. Nós somos 3 lixos. Eu lembro dessas palavras dentro do carro. Se esses caras nos contratarem, eu mesmo falo, não quero não, porque eu não mereço. Claro. Moral da história, eles contrataram o X, passaram-se uns meses e o X não colou. Como é a importância do marketing certo. Eu vou te contar um exemplo que aconteceu agora muito recentemente. O papo foi agora, essa semana, faz 2 dias. Se não foi terça, foi quinta-feira, foi depois do feriado.
No dia do meu aniversário, 11 de abril, quinta-feira, eu dormi em Cachoeiro, na casa de um dos grandes clientes meus, amigão, irmão meu, já até gravou comigo, Anderson, da Biomultiflora. Ele tinha me indicado para um empresário lá em Cachoeiro, foi lá em Cachoeiro que eu dormi lá, para eu fazer consultoria lá. E eu tinha marcado no dia seguinte do meu aniversário, cedinho, porque eu ainda ia para Venda Nova atender um outro cliente meu que também já gravou aqui comigo, que é a Mascarelli lá, o Rodolfo. E eu me esqueci completamente, não fui. Eu simplesmente acordei e fui para Venda Nova. Esqueci de passar na empresa desse empresário que estava querendo me contratar. E eu já estava enrolando ele há praticamente um mês para ver se encaixava a agenda. E eu dormi na casa desse meu cliente para ir lá. E eu acordei de manhã e simplesmente fui para Venda Nova. Quando eu cheguei em Venda Nova é que eu lembrei. Eu falei, meu Deus do céu. E eu dormi lá por causa disso, de certa maneira, né? Comemorei meu aniversário e tal. Mas enfim, pedi desculpas e falei que a minha próxima ida à Venda Nova eu não iria falhar novamente. Eu acho que ia botar agenda, alarme, ia fazer o que fosse, né? E realmente foi uma mancada que eu não costumo dar mesmo. Parece que foi algo premeditado, sei lá. E aí, falei com ele essa semana, falou, ó, tal dia eu vou dormir e em Cachoeiro de novo. Aí eu vou na vossa empresa no dia seguinte. Aí ele, contratamos outra consultoria. Aí eu falei, então tá bom, boa sorte e tal. É daí mesmo de Cachoeiro? Não, é daqui mesmo de Cachoeiro. Eu falei, então tá, então boa sorte. Aí eu comentei com esse meu cliente, que foi quem me indicou, né, que eu dormi lá, falei, Anderson, se for quem eu tô pensando, aí de Cachoeiro, daqui a 6 meses você pode apostar que das duas uma. Ou esse cara nunca mais vai querer saber de consultor porque foi uma experiência horrível, ou ele vai me procurar de novo. Porque eu já substituí o fulano em umas 4 empresas. E eu sei que ele não entrega nada, né? Então, vou ficar aguardando. Ou ele não vai mais querer consultoria porque a experiência foi tão ruim que ele não quer mais consultoria. Isso pode acontecer. Sim. Eu já cheguei várias vezes em cliente para falar de consultoria e ele tinha um pé atrás com consultoria muito grande por conta de experiências ruins no passado, né? Com direito acontece, com todo mundo, né? Contador e tal. Ou ele vai me procurar, porque eu já substituí esse cara umas 3, 4 vezes, eu sei que ele não entrega, né? Então é bem isso aí mesmo, não adianta você parecer bom, tem que ser bom de fato, né? E uma outra questão, acho que na sua área também é muito assim, nós somos muito parecidos, né, Rafael? Claro, De trabalho, é muito parecido.